Galera, bom dia. Vamos começar a nossa aula de hoje, né, com o Pré-Veste. Nós paramos na última aula, aliás, nós iremos começar tsunamis, né, que eu tinha anotado aqui, a gente vai começar com os tsunamis. Então, a gente estava trabalhando já com os agentes internos, tá? Então, vamos lá. Vamos começar. Então, a gente tinha parado nesse aqui, ó. Estava trabalhando com os terremotos, né? Falamos lá do Japão, do último terremoto. Aqui lá em Kobe, que ele acabou que tombou até viadutos, né? Aqueles elevados. E aqui a gente começa com tsunamis, com sismos, né? A partir dos tsunamis. Vamos só dar uma recapitulada. Quando você tem uma sismicidade em que o epicentro dele, a parte de cima, né? Você tem o hipocentro embaixo, onde tem movimentação, e em cima o epicentro. Se o epicentro for na Terra, nós temos os terremotos. Se acontecer no mar, nós temos os maremotos, né? Então, maremotos, geralmente, eles viram tsunamis. E alguns terremotos, dependendo da intensidade, também pode levar a desencadear tsunamis, tá? Porque a onda se propaga pela rocha e vai para o mar também, tá? Então, tsunami, gente, ele significa onda gigante, tá? É muito usado ali pelos japoneses, né? É média de 200 tsunamis por ano no Japão. Tanto que nos lugares onde a incidência é maior, eles constroem algumas paredinhas de contenção desses tsunamis, né? A média dele, né, no normal, é em torno de 3 a 4 metros de altura. Aquele que aconteceu em 2010, né, lá, ele chegou a 5 metros de altura, tá? Por isso que o negócio deu meio que ruim para eles lá, tá? Então foi mais grave. Geralmente o tsunami, quando ele surge, ele chega nos 50 centímetros de altura, a ondinha, né? Então ela é pequena. E ela propaga ele podendo chegar até 800 km por hora, então ela vai em alta velocidade. Aí quando ela chega próximo à superfície, igual está mostrando aqui no esquema, tá vendo? Quando ela chega próximo da superfície, essa onda ela vai aumentando e aí ela reduz a velocidade, só que ela aumenta o tamanho dela bastante, certo? Então o tsunami, gente, um dos piores que nós tivemos foi o da Indonésia, tá? Na Indonésia foi em 2004, tá? Matou quase 300 mil pessoas, foi muita gente. Né? Esse tanto de gente assim morreu por quê? Questão de desaviso, né? A gente não está preparado para isso. E o principal ponto, tá? O alerta de tsunamis ele não funcionou naquela época ali daquele tsunami. Então tinha muita gente que via o tsunami chegando, mas ficava só olhando, né? Tentando entender o que estava acontecendo. Na verdade, era um tsunami chegando e ia matar meio mundo de gente lá, tá? Aqui mostrando como é que funciona esse alerta de tsunamis, ele é formado por boias. O normal de uma onda são várias ondas, né? Ela vem uma onda, depois vem outra onda. O tsunami não, ela é uma linha de uma onda que vem toda junto com quilômetros de extensão. E são várias linhas, tá? Uma atrás da outra, uma vai empurrando a outra, tá? E aí quando vem uma onda normal, essas boias levantam uma, depois ela levanta a outra. Agora quando vem o tsunami, que é uma linha única, não, todas as boias levantam de uma vez. E aí que dispara o alerta, o pessoal fugir, né? Tentar salvar o máximo possível ali, tá? É assim que funciona. Só que no caso de 2004 na Indonésia, ele não tinha funcionado, tá? Ele não tinha funcionado. Então as pessoas ficaram olhando, né, vendo aquilo ali acontecendo e ficavam, nossa, o que será aquilo, né? A hora que viu a onda já estava vindo e já matou meio de gente, né? Então, um dos principais desastres ali vem pela questão mesmo de o equipamento não ter funcionado, né? Aqui mostra um pouquinho do tsunami no Japão. Então, se observar aqui, ó, tem umas elevações. Tá vendo? Lá de cá, lá de cá. Esse aqui é as paredinhas de contenção do tsunami, tá? Então, aqui seria para barrar esses tsunamis que são os normais de acontecer por lá. Só que esse ultrapassou o normal da altura, né, desses tsunamis, tá? Aqui a água está preta por quê? Aqui tem a paredinha de contenção. Então a água do mar ficou batendo aqui, ó, com a onda empurrando, e movimentou toda a matéria orgânica que estava aqui embaixo, acumulada dentro da paredinha com a região aqui da água. Aí levantou toda essa matéria orgânica e a água ficou toda escurando desse jeito aqui, tá? Esse aqui foi aquele do Japão, né? Prejuízo bilionário para eles, porque os pátios estavam tudo cheios de carros para exportar, né? A parte comercial foi afetada. Depois vem com o vulcanismo. O vulcanismo seria o extravasamento de magma que vem da região ali do manto. Né? Então, vamos lembrar, gente, que todo magma que vem dos cones vulcânicos, das fendas vulcânicas, ela vem do manto superior. Entendeu? Já tem muitas, já vi aulas, inclusive, né, falando sobre isso, que vem do centro da Terra. O centro da Terra é o núcleo, não vem do núcleo, ela vem do manto. Tá? Então, esse extravasamento aí ele gera o vulcanismo. Tá? Então, gente, uma questão conceitual também, às vezes fala assim, mas o que é magma, o que seria a lava? É a mesma coisa. Só que quando a gente fala o magma,
né? O magma significa que ele está dentro do cone vulcânico ainda. E quando eu falo lava, significa que ele já saiu para fora, teve esse vazamento, né? É só para falar onde está localizado mesmo, entendeu? Ou seja, a que ponto que está a atividade vulcânica, né? A lava está dentro ou o magma ele já está para fora, já está atingindo, inclusive, a sociedade. Seria isso. O que mostra as partes que compõem um vulcão. Então, aqui é a câmara magmática, né, que já está lá na região do manto. Aqui o cone vulcânico, que é o prédio, né, a estrutura construída pelo vulcão. Aqui vem a cratera, que é a parte da boca do vulcão. A lava. E aqui a chaminé, né, que é esse duto que sai do magma até chegar ali na região da cratera, tá? Essas seriam as partes dela. A construção do edifício vulcânico, gente, do cone, ela demora um tempinho, tá? Não sei se vocês lembram, agora, por exemplo, nós tivemos a atividade do Anak Krakatoa. Porque Anak Krakatoa, né, aconteceu na Indonésia, né, o Krakatoa fica na Indonésia, e existiu o Krakatoa. O Krakatoa, em 1883, ele teve uma atividade tão intensa que a câmara magmática dele ela esvaziou, só que a pressão continuou. Como não tinha que sair de dentro do vulcão, ele foi destruído e o cone foi demolido. E aquele cone caiu dentro da água, gerando um tsunami que matou muita gente também, né? O estrondo daquela época foi conseguido ser escutado na Austrália, né? 5.000 quilômetros de distância. Entendeu? Tão forte que foi. Então o cone foi destruído. Só que o vulcão continuou ali. A câmara magmática ela encheu de novo, aí o magma começou a extravasar e começou a formar novamente um cone. Esse cone que existe hoje, né, que eles falam de Anak Krakatoa, que seria o filho do Krakatoa. Mas, na verdade, é o Krakatoa, entendeu? Ele só se refez novamente, tá? Eles falam que seria o filho dele, mas, na verdade, é o mesmo vulcão, é o Krakatoa. É um dos vulcões mais perigosos do mundo, né? Tipo de erupção. A erupção efusiva, essa erupção aqui, gente, ela é pouco viscosa, tá? Então, essa seria um tipo de erupção que ela é perigosa. É como se o magma ele fosse muito líquido, então ele desce em alta velocidade. Um exemplo que a gente tem hoje de uma erupção efusiva, né, bem intensa, é na região do Kilauea, tá? Que fica no Havaí. O Kilauea ela é efusiva. Então, o magma, quando ele tem atividade, né, que é todo dia, vocês sabem que o vulcão que está em atividade há mais tempo é o Kilauea. Ele começou em 1984 e está até hoje. Ele não parou nem um dia, entendeu? Geralmente o vulcão tem atividade uma vez por ano, 2 vezes no ano. Lá não, ele começou em 84 e está até hoje. Todo dia tem atividade vulcânica acontecendo lá, tá? É lá e é efusiva. E com isso aumentou a ilha do Havaí em um sexto, entendeu? O tamanho dela foi ampliado. E outra erupção seria a explosiva. Essa explosiva aqui ele já seria mais viscoso. É aquele magma que chega a ser bonito, né? Ele vai descendo aquela bolha, de repente ele para, ela estoura e sai de dentro dele mais magma e vai descendo bem devagarzinho. Então, se for uma erupção explosiva, dá tempo de você salvar mais pessoas, salvar bens, né? Pertences das pessoas, né? Porque o magma demora a chegar. Agora, se for a efusiva, aí o negócio complica. Tem que correr mesmo e tentar se salvar. Como se estivesse descendo um rio lá de cima, só que é um rio de lava, né? A nuvem piroclástica seria esse aqui. A nuvem piroclástica é o grande perigo, né? Porque se você tem ali um derrame magmático, né? Principalmente se ela for explosiva, tranquilo, né? Fica até bonito, você vendo aquilo ali, vai evacuar a área. Mas a nuvem piroclástica, gente, ela é o grande perigo, tá? Porque ela é composta por cinzas vulcânicas, né? Com muitos gases, e a temperatura dela pode chegar em torno de 400 graus Celsius. Então, temperatura muito alta e cinza vulcânica. Pensa que queima. Lembra da tragédia de Pompeia, que aconteceu em 79 depois de Cristo, né? A cidade ficava no sopé do Vesúvio, teve um movimento piroclástico do Vesúvio, desceu toda aquela nuvem com alta temperatura, e aí essa nuvem ela levou ao cozimento das pessoas. As pessoas foram carbonizadas, né? Tanto que levou a lenda de Pompeia. Por que lenda? Porque na verdade não tem ninguém petrificado ali, né? Essa cinza em alta temperatura colou na pele das pessoas, as pessoas foram carbonizadas ali, né, e formou como se fosse um molde, né? Aquela cinza colou na pele das pessoas, formou um moldezinho. Isso foi em 79 depois de Cristo. Essa matéria orgânica ela foi decomposta, né, sumiu e ficou espaço vazio daquele molde. Então as pessoas iam lá, achavam os lugares onde estava vazio, né, com som batendo, enchia com gesso líquido, depois tirava com o sedimento, tirava o formato de corpos, de pessoas, de cachorros, de fruta, né, de tudo mais, tá? A lenda de Pompeia, na verdade, é porque não existe ninguém petrificado ali, não. As pessoas foram carbonizadas, tá? O incidente aconteceu na madrugada, então muita gente nem acordou. Tinha gente com semblante que estava dormindo, estava tranquilo, né? E
outra já com semblante de pavor, tinha de todo jeito. Então a nuvem piroclástica é um grande problema. Olha o Kilauea. Esse aqui é o vulcão do Havaí. Deixa eu ver aqui o bate-papo. A nuvem piroclástica só acontece depois da atividade? Na verdade, ela acontece antes da atividade. Geralmente, gente, é muito difícil mudar isso, tá? Geralmente acontece assim. Entra a atividade. Primeira coisa que vai acontecer é a bomba vulcânica. Aquele selamento de rocha que tem embaixo do cone vulcânico ali, ela vai explodir, vai subir aquilo tudo. Então vai virar rocha misturada com magma que sai voando e cai em cima das coisas lá, tá? Logo depois, como você tem o selamento, você tem a formação de um lago vulcânico. Aquela água é rica em enxofre, então ela vai evaporar e forma chuva ácida. Terceiro ponto, vem a nuvem piroclástica. E depois da nuvem piroclástica é que vem o derrame magmático, que é o magma saindo lá de dentro, tá? É a lava, beleza? Então, primeiro vem a bomba vulcânica, depois a chuva ácida, depois vem a nuvem piroclástica e depois que vem o derrame magmático, tá certo? Essa seria a ordem aí. Bom, então continuando aqui, esse vulcão ele é bem ativo então, tá? Então, atividade em 1984. Esse aqui, gente, é a região do arquipélago de Açores, entre a Europa com a África ali, né? Tem uma parte ali pertencente a Portugal, né? Que é Açores. Esse vulcão aqui, ele é um vulcão adormecido, tá? Então, assim, ele não está inativo, não. Se ele entrar em atividade, essa água aqui vai virar chuva ácida. A rocha que está aqui embaixo, né, que é pouco espessa, ela vai virar as bombas vulcânicas, que é a rocha que vai sair voando. Aí depois sairia uma nuvem piroclástica daqui de dentro e depois sairia o magma, certo? Então, a sequência seria essa. Para acontecer um tsunami no Brasil, a única chance seria se um cone de uma montanha caísse no Oceano Atlântico e isso gerasse um tsunami no Brasil. A única montanha que poderia acontecer alguma coisa, né, e ela, de repente, cair no mar, gerando um tsunami que poderia atingir o Brasil, seria essa aqui, tá? Na região de Açores, beleza? Ou seja, nós temos aí menos de 1% de chance de acontecer um tsunami no Brasil, de grandes proporções. Esse aqui é na Islândia, um dos principais da Europa, né? É o Eyjafjallajökull. Então, o nome dele é meio esquisito de falar aí, mas na Islândia, tudo esses nomes estranhos aí, tá? Ele entrou em atividade também em 2010, né? Foi uma atividade bem intensa. A nuvem piroclástica dele era muito rica em sílica. Com isso, então, né, isso acabou fechando todos os aeroportos da Europa e afetando os voos do mundo inteiro. Porque se essa sílica entra nas turbinas do avião, poderia derreter e derrubar o avião, tá? Então, interfere, inclusive, em voos do Brasil, porque não podia pousar na Europa, certo? Então, ele é bem ativo, tá? É o Eyjafjallajökull. Isso que é o surgimento de um vulcão no mar. Porque a mesma coisa que acontece na superfície acontece no mar também, né? Tanto que formou o Japão, formou Fernando de Noronha no Brasil, é uma ilha vulcânica também, né? Foi esse vazamento vulcânico que aconteceu no fundo do mar. E o cone vulcânico vai subindo, sai para fora do mar, vai solidificar formando essas ilhas vulcânicas, tá? Esse aqui é o Vesúvio, bem perigoso também. Nós temos dois ativos lá na Itália, né? É o Vesúvio e o Etna. O Vesúvio ele entra mais em atividade, tá? Então, gente, o Vesúvio ele é gigante. Olha o tamanho dessa cratera aqui, ó. Aí, na região aqui ao redor dele todinho, tem cinzas vulcânicas de milhões de anos de atividade aí que ele já tem, né? Então, esse solo aqui ele é bem fértil. Então, o povo vive aqui nas margens do Vesúvio porque o solo é fértil, tá? Apesar de todo o perigo, hoje nós temos 14 cidades ao redor do Vesúvio. É muita coisa. Vendo essas manchinhas cor-de-rosa aqui? São manchas urbanas, são construções, ó. Então, são 14 cidades ao redor do Vesúvio. É perigoso, né? Mas a questão econômica ali, ela acaba que prevalece. Aqui mostrando, né, as pessoas petrificadas de Pompeia, que na verdade isso é tudo gesso líquido que foi solidificado, né? Eles acharam as forminhas lá embaixo da terra, encheu de gesso e retirou, tá? Então tem pessoas de todo tipo de expressão. O vulcão, gente, hoje, tido como sendo o mais perigoso que existe, ele chama Yellowstone, tá? Ele fica nos Estados Unidos. É um vulcão que ele tem uma cratera gigante, ele pega 3 estados americanos, só de cratera, só da boca do vulcão, tá? Então, se aquilo tudo entrasse em atividade de uma vez só, poderia levar, inclusive, à extinção da raça humana. Vocês têm ideia da extensão, né, do perigo que é esse vulcão. Então, eles fazem toda uma análise, né, verifica como é que está a sismicidade, né, do vulcão.
Porque se ele entrar em atividade, de repente, o que fazer? Né? Se ele entrar em total, não tem o que fazer, né, gente? Porque a gente não consegue fazer nada em relação a esses agentes internos, não. Então, vamos ter... Deixa eu só controlar o tempo aqui. Então, nós vamos ter uma atividade, né? O que a gente faz com o vulcão? Nada. Porque é uma força tão forte de pressão, né, que sai de dentro da Terra que a gente não consegue fazer nada. A placa está movimentando, gerando terremoto. Não conseguimos fazer nada também. Tentar se salvar, fazer construções que vão resistir. O que a gente pode fazer seria isso aí, tá? Essa parte de Yellowstone, olha só o lago formado. Ó. Essa parte amarelinha aqui todinha enxofre. Então você tem vários lagos, fumarolas, né, com aquele cheiro de ovo podre, né, que enxofre tem um cheiro muito ruim. E as pessoas vão lá para poder visitar. Né? Então elas vão visitar aquele parque que é dentro de um cone vulcânico. Entendeu? Olha aqui, ele pega os 3 estados, ó, Wyoming, Idaho e Montana. Os 3 estados ali é tudo cone desse vulcão gigante. Eles estão fazendo algumas análises nele, perceberam que tem um pedaço dele que está aumentando a sismicidade, tá? Então ele inteiro não vai entrar em atividade, mas uma parte da cratera ali ela está tremendo mais. Então, se entrar em atividade esse um terço, né, que eles falam ali que seria do cone que está com sismicidade mais intensa, poderia afetar os Estados Unidos, tá? Inclusive gerando crises migratórias, tá? Mas não afeta o mundo, não. Só se ele inteiro entrar nessa atividade que poderia afetar o mundo, né? Às vezes você está se perguntando, mas como assim? Imagina uma cratera do tamanho de 3 estados americanos, saindo nuvem piroclástica de toda aquela extensão. Essa nuvem vai cobrir toda a atmosfera, cortando o contato nosso com o Sol. Dessa forma, as plantas morreriam e nós iremos morrer junto com isso. Entendeu? É mais ou menos o que aconteceu quando caiu aquele meteoro aqui que encobriu o planeta e matou os dinossauros. Né? Só que dessa vez não vai ser o meteoro, vai ser nuvem piroclástica saindo de dentro da Terra mesmo. Bom, segunda parte. 5 minutos. Aqui nós vamos entrar um pouquinho na parte conceitual, tá? A teoria da deriva continental, gente, é aquela teoria do Wegener, que falava que existia Pangeia, que ela foi fragmentada até chegar no que nós temos hoje, tá? Então, cara, ele tinha os fundamentos dele, né? Ele conseguia mostrar as coisas, né? Um dos principais pontos que ele pegava era aqui, ó, América do Sul e a África. Ele formava tipo um quebra-cabeça aqui, tá vendo? Então você consegue juntar os dois. Mas outros lugares também se casavam ali quando você começava a juntar os pedaços, tá? Então, segundo ele, existia um continente chamado Pangeia e ela teria se separado. Só que ele não conseguiu demonstrar por que isso separou. Tá? Isso foi ruim para ele. O Wegener era professor da universidade na Alemanha. Ele foi demitido por conta disso, porque foi considerado louco com essa teoria dele. Por fim, descobrindo que era verdade, né? Foi considerado louco. Aí eu fui contratado como professor convidado de universidade na Áustria. Lá ele trabalhou assim, na miséria, tá? Ele morreu na miséria, né? Não tinha dinheiro para nada e foi tido como louco. Por fim, gente, depois foi comprovado que a teoria dela era verdadeira, mas já era tarde demais. E tinha outros problemas, né? O cara era alemão, isso foi lá no início do século XX, né? Foi em 1900 na época da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, ninguém queria saber de alemão, ninguém queria ler em alemão, ninguém estava interessado em alemão do mundo ocidental. Então, o negócio ficou meio que engavetado, né? Passado um tempo, foi que viram que a teoria do cara estava certa. Então, aqui, ó, mostrando como que teria acontecido. Existiam os 2 continentes e, por movimentos, ele foi se separando, tá? Então, por isso que hoje a gente está longe da África e tudo mais. Em média, dá em torno de 8 centímetros por ano, né, de afastamento entre a América do Sul com o continente africano. E aqui as evidências. Ó. A primeira delas é a paleontológica, né? Os fósseis encontrados aqui, ó, eles batem, tá vendo? Quando juntam os continentes, na mesma faixa. Então, os fósseis é uma delas. As evidências paleoclimáticas, ó, as eras glaciais, você tem aqui algumas coisas que são demonstradas. Por exemplo, as calotas. Ó. Ela pega em parte da América do Sul, da África, da Índia, Austrália e Antártida. Então, seria mais uma evidência. Só que daí, como o cara... ninguém acreditava no que ele falava, era alemão, ninguém traduzia os livros dele, né? Caiu no esquecimento, né? Quando chega o período da Guerra Fria, aí começa aquela coisa de espionagem. Então, Estados Unidos espionando a União Soviética espionando os Estados Unidos, e aí os Estados Unidos pega e lança alguns submarinos com sonares para vasculhar o Atlântico, para ver se tinha algum submarino soviético lá embaixo, né, que estaria bisbilhotando o território americano. Aí, as sondas iam em direção à profundidade, descobriram que lá tinha uma cadeia de montanhas. Só que era uma cadeia diferente, né? Ela não era pontiaguda, igual a gente conhece dos movimentos que são externos, igual nos Andes, né?
em cima dela, ela era tabular. E ela ia caindo, né? Fazendo tipo escadas, tá? E no meio tinha uma fenda. Começaram a fazer tradagens de um lado para o outro e descobriram que tinha a mesma idade, até chegar nos continentes, né? Aí surgiu a teoria das placas tectônicas, que complementa a teoria da deriva continental, entendeu? Então, uma acaba complementando a outra. E aqui nós temos as principais placas tectônicas, né? A sul-americana, a norte-americana, eurasiática, porque são dois continentes em um só placa, né? A Europa e a Ásia, a placa africana e a indo-australiana, que são as principais, tá? Essas aí vocês têm que saber sobre elas, ao menos os nomes delas ali, tá? Estou aqui mostrando, né, a teoria das placas, tá vendo? Então, olha só, a fenda está no vermelhinho. E aí a idade de cá bate com a de cá. A terceira faixa bate com a terceira de cá. Até chegar aqui, ó, na África e no Brasil. Então, comprovando que a idade do terreno até chegar na fenda é a mesma. Então, significa que aquilo ali ele foi se abrindo, né? Então, próximo à fenda é mais jovem e longe da fenda seria mais velho. Tá certo? Então, assim, nós temos a comprovação da teoria aí da deriva continental de Wechsler. Certo? Bom, ó, falta 2 minutinhos só, gente. Vamos parar aqui nesse slide. Então, seria o slide 55, sobre os limites das placas, tá? E aí, no outro horário, que a gente tem mais um, né? No quarto horário, a gente continua a partir daí. Por enquanto, até aqui, gente, tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Se quiser fazer pelo chat, também pode fazer. Não? Ah, então tá bom. Então até daqui a pouquinho, quarto horário, a gente tá aí de novo, tá? Abração pra vocês. Até mais.